Olá, esse é o podcast do M3VS Advogados, direto do evento A Importância da Regulação para o Fortalecimento da Sociedade. Eu vou conversar agora com o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebelo, que participou do primeiro painel que a gente teve aqui no evento. Paulo, obrigada pelo seu tempo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os desafios da agência nesses últimos anos, que foram bastante turbulentos. A gente teve pandemia, a gente está vivendo um cenário de mudança legislativa que ocorreu ano passado. Existe uma expectativa para uma nova mudança legislativa, né, em relação ao PL de plano de saúde. Então, eu queria contar um pouco de como a agência está enxergando esse cenário e o que vocês estão fazendo para trazer um pouco mais de estabilidade para o setor. Bom, a gente está vendo, obviamente, enxergando um cenário desafiador e vindo já depois de uma pandemia em que, obviamente, a gente não sabia quais seriam as consequências dentro do setor da saúde suplementar. Fora isso, nós temos desafios estruturantes dentro do setor, que são desafios relacionados à transição demográfica, a epidemiológicas, à mortalidade, às inovações tecnológicas. Fora isso, como você bem colocou, tem esses outros desafios relacionados à própria legislador, em que tem um processo muito ativo relacionado a novas leis que estão sendo divulgadas, sendo publicizadas. Bom, a agência tem acompanhado todo esse movimento. A gente passou por um período pandêmico, na verdade, que já tem alguns desafios ligados ou vinculados ao próprio problema que envolve a economia e afeta a área da saúde. E agora nós temos, obviamente, já de muito tempo, desafios estruturais que nós temos que enfrentar. Fora isso, nós temos desafios relacionados à própria questão legislativa, ao judiciário, que muitas vezes acaba interferindo em algumas decisões que são tomadas pela agência, uma agência que tem um perfil técnico, um perfil de um corpo técnico de excelência e, obviamente, preocupa essas variáveis, porque, na verdade, a análise econômica do direito muitas vezes é desconsiderada e quando você toma uma decisão num caso concreto, você acaba prejudicando toda uma coletividade. Então, a agência tem, obviamente, conversado com todos os atores do setor, temos dialogado com o judiciário, temos dialogado com o Congresso, exatamente para que a gente possa encontrar soluções para esses problemas todos que nós estamos vendo. Fora isso, a agência tem um processo de normatização muito grande com relação a ouvir todos os atores, ouvindo todos os beneficiários do setor através de participações sociais, para exatamente a gente possa encontrar soluções para enfrentar todos esses problemas que nós temos visto aqui pela frente. E tem mais um desafio que é o próprio beneficiário, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente sabe que o plano de saúde é um desejo do brasileiro, ele considera o plano caro, ele acha que o plano tem que pagar tudo e a gente sabe que tem um desafio de sustentabilidade do setor e uma falta de conhecimento do funcionamento do conceito de mutualismo, né? E aí quando a gente pensa, por exemplo, para as questões legislativas, a gente sabe que nem sempre o político vai ouvir o técnico, às vezes ele vai ouvir o clamor da população, que às vezes nem sabe o que está pedindo e pede algo que prejudica a si mesmo, né? Como é que vocês enxergam esse trabalho que precisa ser feito para conscientizar o público do que eles têm, né? Do que ele está comprando ao comprar a saúde suplementar? Veja, eu acho que é o diálogo, é a transparência cada vez maior que tem que existir. Obviamente, a pandemia acaba gerando uma certa atenção para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência de saúde, e o beneficiário, obviamente, quer cada vez mais direitos. Agora, a partir do momento em que a gente coloca tudo isso numa mesa, dando transparência, obviamente nós temos muitos dados e estamos transformando em painéis dinâmicos para que esses beneficiários tenham conhecimento. E aí a gente precisa colocar isso de forma clara, porque na verdade quem paga por todos esses custos é o próprio beneficiário. Na verdade a operadora não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o beneficiário. E a partir do momento em que há um gasto excessivo, um gasto que seria desnecessário, no final das contas todos os beneficiários dentro desse setor vai pagar por isso. Então eu acho que a consciência, não só do beneficiário, mas das operadoras, dos prestadores, eu acho que de todos os atores desse setor, a gente precisa fazer de fato uma conversa dinâmica, ampla, para que a gente possa exatamente reduzir essas desconformidades que a gente vê, esses gastos excessivos, muitas vezes desnecessários, para que a gente possa, obviamente, visando um acesso oportuno, uma garantia assistencial e a sustentabilidade no setor de saúde suplementar. Perfeito, muito obrigada. Eu conversei com Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, para mais um episódio do M3VS Talks. Obrigada e até a próxima.